Olá pessoal, professor Leandro CD Silva, estamos de volta, né? Estamos aqui para a gente poder falar um pouco sobre as análises da primeira pesquisa que foi liberada ontem, no dia 10 de outubro, a respeito da intenção de voto para o segundo turno entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Pois bem, a análise do Datafolha já levou em consideração a possibilidade dos votos válidos, porém, na análise da Datafolha, levou-se apenas a consideração dos indecisos, das possibilidades dos votos brancos. O que eu fiz foi um pouquinho diferente, por isso o meu resultado ele começa a aparecer de uma forma um pouquinho maior, tá? Eu fiz uma análise muito matemática, crua. E o que eu fiz? No primeiro turno, nós tivemos 20,32% de votos. De abstenção. De pessoas que não foram, não puderam votar, não quiseram votar, qualquer que seja o motivo. Essas pessoas, 20,32%, eu inseri nesse cálculo de hoje. Mas por que isso? Aí você me fala, por que isso, Leandro? Gente, se no primeiro turno nós tivemos 20,32%, existe uma possibilidade de nós mantermos a abstenção em 20,32% do que necessariamente cair. Pode ser, inclusive, que aumente a abstenção, ok? Então, quando eu estou fazendo essa pequena análise, vamos dar uma olhada no seguinte. O Jair Bolsonaro, pelos cálculos e pelos os dados que me foram apresentados, eu entrei no Datafolha, baixei a pesquisa toda, fiz uma análise e basicamente eu fiz um cálculo por região, onde eu fiz apenas uma adaptação. O Maranhão, eu calculei como se fosse o percentual de intenção de voto para o Nordeste. Porque no primeiro turno também, o Maranhão teve esse desempenho, que estava muito mais próximo da intenção de voto do Nordeste do que necessariamente para o Norte, ok? Conforme eu estava falando aqui para vocês, essa análise é um pouquinho diferente do primeiro turno. No primeiro turno eu disse para vocês, Leandro, gente, vai ter tantos votos, aquela questão toda. Eu vou trabalhar um pouquinho diferente hoje em termos de uma análise de cenário, que é uma questão de tentarmos entender para onde caminhamos, para onde que de repente os votos caminham, para onde que estão sendo migrados. Reforçando que eu estou trabalhando com o mesmo índice de votos em brancos do primeiro turno, mesmo índice dos votos nulos e trabalhando com 20,32% de abstenção, tá? Basicamente, se a eleição fosse hoje, dia 11 de outubro de 2018, o Jair Bolsonaro estaria eleito com aproximadamente 63% de votos. O Datafolha fez um cálculo dele um pouquinho diferenciado, o meu cálculo dá essa diferença em função de eu ter inserido os ausentes, né, quem estava se abstendo, e aí nós teríamos o Fernando Haddad com 37%, 38%, o Bolsonaro 62%, 63% dos votos, se a eleição terminasse aqui hoje, ok? O que é importante ser analisado e ser dito para vocês que todos os cenários que estão sendo apresentados é que para o candidato Jair Bolsonaro somente perde no Nordeste, só no Nordeste. Para vocês terem uma ideia, o Jair Bolsonaro ele tem aproximadamente 32% da intenção de votos nos estados do Nordeste e o Fernando Haddad ele está aí com 56% 52% de intenção de votos. Apesar de não ser algo muito grande ainda, vamos falar que é uma diferença sensível, né? O Jair Bolsonaro, em compensação, ele ganha assim com muita margem, muita folga no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e também no Norte, ok? Apesar do Norte ser desses todos que eu estava falando para vocês, onde ele tem um menor índice de intenção de voto, em torno de 40% aproximadamente. Então, o que é importante entender é que eu não estou agora analisando a quantidade de votos, porque isso pode dar uma certa variação tanto para cima para mais, e não é o nosso caso agora de sabermos quem são os dois que chegam para a final. Agora, saber quem vai ser de fato eleito presidente do Brasil.
no momento, agora, com os dados que nós temos agora apresentados pela essa pesquisa que foi dado, com 2% de margem de erro, o Jair Bolsonaro seria eleito, então, presidente do Brasil. Pois ele ganha, das 5 grandes regiões do Brasil, ele ganha em 4 e nos 4 ele está com a votação, com a intenção de voto muito mais expressiva que o candidato Fernando Haddad. Pô, mas tudo bem, é importante entender que nós estamos ainda na nossa primeira semana de campanha. Nós temos aí mais 2 semanas e pouco, e 3 semanas de campanha, e de todo modo, à medida em que os números estiverem aqui surgindo, as pesquisas novas estiverem aparecendo para mim, eu venho cá e faço uma análise para vocês. Mas digamos que agora, se a gente fizesse um comparativo, se fosse um jogo de futebol, nós estamos aí dividindo em 4 tempos de 15. No primeiro tempo de 15, 1-0 para o Jair Bolsonaro, e vamos ver como é que desenrola o restante dessa partida de futebol. Gostou? Curtiu? Corte aí, dá o dislike, dá o like, inscreva-se e mais análises serão feitas.